Olá, galera, bem-vindo novamente. Vamos continuar aqui o nosso material de Unity, tá? Eu não gosto de chamar de curso porque, como você tem uma mobilidade para ver vários materiais, a gente não tem uma. Nesse caso em específico do Unity, a gente está seguindo uma sequência porque precisa, né? Mas a maioria das vezes a gente vai ter conteúdos mais soltos dentro da plataforma aí, então não vai ter uma sequência lógica na maioria das vezes, né? Então vamos lá. Nessa segunda parte aqui, né, na primeira parte a gente fez o download da Unity, a gente criou um projeto e a gente deu uma overview rápido sobre a interface da Unity e tudo mais. Agora a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais, né? Eu primeiro preciso falar alguns conceitos que a Unity e outras engines de game utiliza, que é um pouco diferente até mesmo para mim que sou programador há muito tempo, né? Eu nunca tinha visto uma estrutura de organização próxima a essas que as engines utilizam, né? O Unity, falando mais especificamente da Unity, ele trata todos os elementos em cena, né? Todos esses elementos aqui e tudo mais, e a própria UI também, ele trata sempre com um termo genérico chamado Game Object. Então, todo quadradinho que vocês estão vendo aqui, até os subquadradinhos aqui, eles são, na essência, Game Objects, tá? A gente tem a possibilidade de criar esses Game Objects clicando com o botão direito aqui na hierarquia. Ele abre uma série de possibilidades aqui pra gente. O mais básico de todos é esse empty, ok? Então aqui quando a gente clica em empty, ele vai criar aqui, ó, Game Object. E o que vem nesse Game Object por padrão, tá? Se vocês perceberem aqui na parte do Inspector, vocês vão perceber que eles vêm, o Game Object ele é criado com esse Transform. Dentro do Transform ele tem Position, Rotation e Scale, tá? Então todo Game Object, ele tem um Transform. No caso de UI, ele transforma o Transform para um React Transform, que é mais para frente, quando a gente falar de UI, a gente vai entender isso daí, porque a forma de posicionamento é diferente para 2D, né, e tudo mais. Eu nunca fiz jogos em 2D, mas provavelmente vocês que mexem com pixel art e tudo mais, vocês vão perceber que faz uma modificação aqui, mas por padrão todo Game Object ele precisa ter uma posição. Se a gente clicar duas vezes aqui nesse objeto, ele vai levar a gente até o elemento aqui. Então perceba, o nosso Game Object ele não tem nada, mas ele está aqui, né? Ele coloca até uma bolinha aqui para dizer que o Game Object está ali e tudo mais. E aí a gente consegue mexer nesse Game Object, né? Posso mover ele aqui para cima, por exemplo, né? Eu consegui fazer essa movimentação por aqui, ou eu também posso vir aqui no position, aqui na lateral, né? E eu posso modificar isso aqui, por exemplo, colocando 000, e ele vai para a posição que eu pré-determinei. Então, ponto 0 do mapa aqui da cena é esse local aqui que está o meu Game Object, que não tem nada, né? E aí, o Game Object, ele te dá algumas opções logo de cara aqui, tá? Ele te dá a opção de você mexer na tag, tá? E aí a gente pode utilizar essa tag para várias coisas, inclusive para conseguir pegar elementos que fazem parte de um mesmo grupo, né? É basicamente isso. E aqui a gente tem algumas camadas que a gente pode dividir a nossa cena. Então, por exemplo, eu preciso entender o que é água dentro do jogo. A gente pode botar água dentro de uma camada de water aqui, e a gente pode criar uma série de outras camadas aqui para conseguir dividir a nossa cena em várias partes. Então, a gente pode colocar uma camada de vegetação, uma camada de água, uma camada de várias coisas e tudo mais. E aqui a gente consegue também deixar esse objeto como estático. Mais para frente isso aqui vai ser muito útil para a gente, principalmente quando a gente estiver falando em merge de meshes e de iluminação. O statics é super importante. E a gente também consegue adicionar uma série de outros subcomponentes aqui. Vocês percebem que tem muitos subcomponentes aqui que a gente pode utilizar. A ideia, né? A gente vai passar pelo básico dos componentes. Não sei se vai dar para colocar todos e todos, né? Mas os principais a gente vai utilizar, obviamente, durante esse curso, ok? Então, esse aqui seria um Game Object mais simples do planeta, né? Que é o Empty, que é vazio. Normalmente eu utilizo muito o Empty para quê? Para a gente conseguir organizar
né? Quando eu tenho uma série de coisas que fazem parte do mesmo contexto, eu uso um game object vazio para me conseguir organizar as coisas ali dentro também, como se fosse subdiretórios, né? E tudo mais, porque ele não interfere. E também perceba aqui o seguinte, ó. Aqui no caso, esse game object aqui, a gente consegue esconder ele aqui também, ó. Nessa opção aqui dentro do inspector, a gente consegue sumir com tudo, tá vendo? Então perceba aqui que esse workshop set, ele tem todas as opções, todas as prefabs aqui do chão e das paredes, né? E a gente consegue pegar individualmente cada uma das partes, tá vendo? Ó, drywall panel, o ground. Então a gente consegue ir eliminando esses elementos de forma individual e tudo mais. Aí você me pergunta, né? Pode estar com a dúvida assim, o que que é? Por que que uma das caixinhas tá transparente e a outra tá azulzinha? Quando tá azulzinha desse jeito aqui, quer dizer que isso aqui é um prefab. O que que é um prefab? Ele é um agrupamento de game objects. Então você pode pegar uma série de game objects aqui e criar um prefab com esses elementos. Inclusive você pode salvar esse prefab dentro do teu projeto e passar para outros projetos também. Mais para frente eu vou falar especificamente sobre prefabs, principalmente que a gente precisa entender que é um agrupamento, mas se você remover o que está interiorizado dentro do prefab, né, vamos dizer assim, do projeto, esse elemento ele vai sumir também dentro do prefab, né? Não é porque ele está agrupado ali que ele vai permanecer, porque ele vai sempre ter uma referência do elemento original e tudo mais. Inclusive a gente consegue também, aqui ó, clicando com o botão direito dentro desse prefab, a gente consegue dar um pack aqui, ó, a gente consegue descompactar, né? A gente consegue tirar esse agrupamento e transformar de novo em elementos separados para a gente conseguir mexer, porque, por exemplo, se eu tentar deletar só o ground aqui, ó, eu não consigo, né? Ele vai tentar renomear aqui, eu não consigo, ou ele vai falar aqui, ó, Shield of Prefab Stenciled cannot deleted or move. Então quer dizer, eu não consigo mover, nem reordenar, nem deletar enquanto ele está em formato de prefab. Como é que eu faria para poder só remover? Eu tenho duas opções. Ou eu dou um pack dentro do prefab, eu posso vir nessa setinha aqui na lateral, né? E aqui agora eu estou dentro do prefab, né? Você percebe aqui pela parte de cima que aqui está em cenas, workshop. Aí sim aqui eu consigo, né, deletar efetivamente aqui o ground, por exemplo, né? Então eu deletei, eu estou dentro do prefab, todo lugar que tiver esse mesmo prefab ele vai deletar e tal, tá? Só que eu não vou deletar, não, vou deixar aqui quietinho. Então, o nosso inspector aqui, ele serve basicamente para a gente conseguir ver tudo de propriedade que tem em cada um desses game objects. Eu vou criar um game object aqui para a gente começar a brincar. Então, aqui clicando com o botão direito na nossa hierarquia, a gente vai vir aqui no 3D e vai criar uma esfera, por exemplo, tá? Então, esse aqui é um elementozinho bem basicão do Unity, né? Normalmente a galera usa isso aqui para fazer mockup, né? Para fazer testes e tudo mais. E aí eu vou usar essa esfera como um sample master aqui para a gente conseguir entender. Eu vou criar uma cena do zero aqui para a gente conseguir configurar do zero, né? Então aqui, essa cena aqui é uma cena de sample, né? De exemplo. Apertando o Ctrl S ou clicando aqui em File Save, a gente consegue salvar modificações que foram feitas nessas cenas. Aqui no nosso projeto existe um diretório chamado Scenes, ok? Então se vocês procurarem aqui, ó, a gente tem uma pasta chamada Scenes. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou mandar criar, né? Criar cena. E aqui eu vou colocar o nome de Sandbox. Pode ser qualquer nome. Sandbox é caixinha de areia, né? E ele criou aqui para mim, clicando duas vezes, ele cria para mim essa cena aqui. Perceba que não tem absolutamente nada na cena. A gente só tem dois elementos aqui, que é uma câmera e uma lightning, né? Que é uma direcional light, que seria o sol, ok? A gente clicando aqui de novo no gizmo, a gente consegue ver essas duas brincadeirinhas aqui, que é o sol e a câmera, ok? Então esse aqui é o básico do básico de uma cena. Quando você cria lá não tem absolutamente nada, só tem isso aqui. Inclusive eu posso deletar os dois aqui, ó. Se eu deletar os dois,
ele vai mudar um pouco a coloração da cena, né? Mas eu posso clicar aqui com o botão direito, posso vir aqui em câmera e colocar uma câmera aqui novamente, né? Porque toda cena precisa ter uma câmera. E eu posso clicar com o botão direito aqui de novo, vir aqui em Lightning e mandar adicionar um direcional Lightning aqui. E aí a gente volta até aquela cena originária ali que o Unity cria, ok? E aí a gente consegue ligar aqui o Gizmos. Obviamente que não vai estar na mesma posição que estava antes, mas isso não importa. E aí depois a gente vai ter uma parte falando só de câmera, uma parte só falando de iluminação, ok? Aqui eu vou criar um 3D chamado Plane, tá? Por que eu vou criar esse Plane? Para a gente ter uma referência de chão, né? De ground. E aqui eu vou colocar na posição aqui na lateral. Clicando no Plane, eu venho aqui em Transform, eu clico em 0, 0, 0, né? Eu posso clicar com o botão direito aqui e mandar dar Reset. E aqui a gente vai ter o nosso chãozinho aqui para a gente conseguir ter uma referência, ok? Da onde que a gente está mexendo. E aqui novamente eu vou criar a nossa bolinha, né? Aqui também eu vou dar um reset e botar ela aqui no 0. E vou subir um pouquinho aqui para a gente conseguir brincar com ela. Show? E aí agora a gente vai falar sobre cada elemento que compõe esse Game Object, que é o mais básico de todos, que é uma esfera. Aqui na lateral a gente consegue ver que ele tem aqui, ó, Mesh Fielder, Mesh Render, Sphere Collider. O que são essas coisas, né? Se a gente vem aqui no Plane, também tem Mesh Render, Mesh Collider, Mesh Fielder, né? No Directional Light ele tem lá, ó, Lightning. Então perceba, todos eles são Game Objects, eles são derivados, né? Todos eles têm Transform e tem algumas propriedades a mais que são esses caras aqui que são componentes, né? E aí a gente vai ver como que é a construção de um elemento 3D. Para quem já mexeu com algum editor 3D, como um Blender ou alguma coisa do tipo, já sabe mais ou menos essa estrutura, né? Mas a gente vai dar uma repassada aqui. Para quem nunca viu falar sobre isso, eu acho super interessante vocês entenderem como é que é o comportamento de um objeto 3D, para lá na frente vocês não terem dificuldade para poder customizar e mexer no que vocês quiserem, mesmo não precisando necessariamente abrir um editor de 3D e poder mexer, ok? Então, vamos para o próximo vídeo aí dessa sequência, tá? Esse primeiro vídeo era para falar um pouquinho sobre Game Object, e aí a gente vai falar agora sobre meshes e falar sobre algumas customizações que a gente vai ver aqui na lateral, né? Ok?